Olá, pessoal. Eu sou o professor Rui Badaró, estou aqui com o professor Rui Lourenço Júnior, amigo de longa data. Uma boa tarde, professor Rui, tudo bom? Boa tarde, Rui, meu xará, pessoa que eu tenho grande carinho e estima. Comecei a minha carreira na docência por conta do professor Rui Badaró, e é uma gratidão que eu levo comigo aqui para sempre. E tê-lo como amigo, então, ainda mais para um bate-papo como esse, nada mais me traz uma honra como estar aqui contigo. Muito obrigado, viu, pelo convite. É uma grata satisfação, Rui, ouvi-lo e a deferência que você fez a mim. É desnecessário, o teu nome o precede, a qualidade, tu enquanto professor e etc. Desnecessário render mais elogios para ti. Ponto. A ideia desse bate-papo, pessoal, é que eu e o Rui hoje vamos conversar um pouquinho sobre deontologia jurídica, ou seja, falar um pouco sobre as regras éticas que norteiam a advocacia. E nessa perspectiva, vejo, entendo como de sua importância, e daqui a pouco o Rui vai falar um pouco a respeito, o quão necessário é ao profissional do direito, ao advogado, compreender as regras deontológicas que norteiam a profissão. Recentemente, nós tivemos uma alteração no Código de Ética e Disciplina da OAB, o novo Código de Ética e Disciplina da OAB. A questão é, você, advogado, está preparado? Cumpre as regras deontológicas especificamente, com atenção, compreende as novas possibilidades que o Código de Ética trouxe para a advocacia, principalmente no mundo virtual? Esse é o X da questão, e com este breve introito, eu passo a palavra para o Rui, para a gente fazer um bate-papo e trocar um pouquinho de ideia sobre as regras deontológicas que norteiam a advocacia. Afinal, o Rui integra o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo. E você sabe que é legal, que eu já atuo na faculdade, dando aula de ética desde 2013. E eu tenho percebido, antes disso, ética não era uma matéria obrigatória na faculdade de Direito. Olha que absurdo, né? Mas, desde então, lecionando ética, eu tenho percebido que a grande preocupação dos alunos, aqueles que estão ali no quinto ano, eles levam a ética como uma grande matéria para conseguir pontos no exame da ordem, mas não levam a ética como algo que no ano que vem eu advogarei e tenho que saber as regras disciplinares. Muitos não levam sobre esse prisma, sobre essa ótica, mas sobre a ótica de acertar 8 testes no exame da ordem, que realmente é uma grande quantidade. Ética é a menor matéria, é mais fácil em tese. Então, a matéria é desvirtuada como uma matéria para exame da ordem. O que deixa um pouco chateado, porque a gente vê lá no Tribunal de Ética, hoje eu estou como relator aqui do 9º Tribunal de Ética, mas eu já fui defensor do Tribunal de Ética por 3 anos, já fui assessor do Tribunal de Ética por 3 anos, hoje eu sou relator do Tribunal de Ética, acho que já estou indo para 5 anos já como relator do tribunal, e eu me deparo muito com advogados, Rui, que são condenados, e às vezes nem tanto por má fé, são condenados por conta de descumprir um preceito ético por absoluto desconhecimento. Por absoluto desconhecimento. E eu trago aqui já, para a gente começar o bate-papo sobre deontologia, antes ainda da gente falar em publicidade, mas é o que nós temos maior recorrência no Tribunal de Ética, que é o locupletamento e a falta de prestação de contas. É o que nós temos, acho que 80% no Tribunal de Ética. Óbvio que eu estou chutando os 80%, mas uma grande quantidade. Isso para indicar que salta aos olhos. A grande parte é falta de prestação de contas. O advogado não entendeu ainda que, ao terminar a ação judicial, ao terminar o serviço prestado, ele tem que prestar contas ao cliente. E não é prestar contas de forma verbal. Assim também, claro, mas nós temos que fazer uma prestação escrita. Porque na medida em que o nosso cliente, por qualquer motivo, denuncia na ordem, eu tenho que demonstrar que eu prestei as contas. E às vezes, o advogado fez o processo certinho, não teve nenhuma má-fé,
mas justamente pela falta da prestação de contas, acaba sendo condenado no Tribunal de Ética por absoluto desconhecimento a essa regra jurídica, essa regra do estatuto, por bobagem. É até triste falar. Rui, olha que interessante, né? Se nós aprendemos desde o início do curso de Direito que a ninguém é dado o direito de alegar o desconhecimento da lei, ao advogado que não presta contas causa, no mínimo, estranheza. E quando eu falo em causa, no mínimo, estranheza, perceba o seguinte, de fato, eu tenho conversado com vários colegas, etc., e a grande maioria não se preocupa com algo que é basilar para o bom exercício da advocacia, qual seja uma boa governança do seu escritório, uma boa governança do próprio advogado, porque nem sempre o advogado tem uma sociedade de advogados, ele atua aí de forma individual, uma sociedade individual, ou então o advogado pessoa física, per se, e nessa perspectiva é de suma importância incutir no novel advogado, no jovem advogado, desde o início de carreira, a importância de se ter uma boa governança, gerir não somente os processos e os prazos, mas também a prestação de contas ao final do processo, ou, quiçá, vou além, ao longo do andamento do relacionamento com o cliente, de tempos em tempos, prestar contas sobre o andamento do processo, sobre eventuais valores que venha a receber, e levantamentos, portanto, ao longo do processo que pode ocorrer, a gente sabe bem, mas você traz aí a notícia que a grande maioria dos processos são justamente por falta de prestação de contas e o colega advogado é condenado no Tribunal de Ética porque alega desconhecimento da regra deontológica. Ou seja, a importância dessa disciplina, dessa área, tem sido relegada a um segundo plano. É isso mesmo? E você veja que a punição para aquele que não presta contas, a pena é de suspensão. O advogado fica suspenso da advocacia até que preste as contas. Não é que é uma penalidade, uma advertência, uma censura, não. É suspensão. Você imagina o advogado suspenso, como ele faz para cumprir o prazo do dia seguinte, percebe? Não faz. Não faz. Não faz. Tem que pedir para um colega fazer. Então, é uma questão deontológica, uma questão não é difícil, é super fácil prestar contas, mas o advogado no dia a dia acaba não fazendo. Uma das preocupações que eu sempre tive, desde o início do exercício da advocacia, Rui, era justamente a transparência, dentro da boa governança, práticas transparentes. Desde o início do relacionamento com o cliente, contratos com regras claras, explicitando para o cliente, lendo para o cliente o contrato, para que ele entenda, perguntando se o senhor entendeu essa cláusula, as consequências dela, sim ou não, porque o exercício da advocacia deve ser feito de modo transparente e, ao mesmo tempo, ele é baseado em fidúcia, em confiança entre as partes. Se em algum momento falta fidúcia, óbvio que esse relacionamento não vai conseguir continuar. E se o cliente chegou à necessidade de provocar a Ordem dos Advogados do Brasil para que esse cliente preste contas no seio de um processo ético-disciplinar ou tenha que se justificar, daí nós temos um grave problema. Por alguns anos eu fui também defensor, aqui na nona turma de ética e disciplina da OAB, sob a batuta aí, na época do professor Haroldo Guilherme Vieira Fasano, a quem rendo as minhas homenagens aqui. E um dos cuidados que eu tinha, Rui, na defesa dos colegas, era justamente não fazer defesas em branco, procurar entender o caso. E saltava-me aos olhos sempre alguns fatos, e gostaria de ouvi-lo. Por vezes, eu tentava entrar em contato com o colega advogado. Na maioria das vezes, ele nem sabia que estava respondendo um processo ético-disciplinar. Ainda que haja edital, haja publicação, haja toda a publicidade que a ordem dá para uma situação dessas, alguns falam, mas como foi nomeado um dativo? Eu não estou sabendo.
né? O que eu tenho que fazer? E daí eu falei, meu caro, calma, vamos conversar. E na maioria das vezes era possível compreender o que estava acontecendo. Outras vezes não, mas não vem ao caso. Eu gostaria de ouvi-lo. É bastante comum esse tipo de situação? Como que o advogado deve se portar em uma situação similar a essa? É bom você falar isso, porque nós temos o processo disciplinar todo pautado pelo Estatuto e nós temos um regimento interno do Tribunal de Ética de São Paulo. Sim. Então, o Estatuto, obviamente, em nível nacional, lei federal, mas o regimento interno nosso, ele é estadual, da OAB São Paulo. E é um documento que quase nenhum advogado conhece ou teve a curiosidade de ler o regimento interno. O Estatuto até vai lá, mas o regimento interno não. Mas quando nós temos uma representação, a primeira atitude da OAB, ainda subseção e não tribunal de ética, é enviar por correio com aviso de recebimento para que o advogado faça ali os primeiros esclarecimentos. Isso não é defesa prévia, ainda não é processo. São esclarecimentos preliminares. E o que é importante aqui nesse momento, Rui? Para onde que o tribunal envia o correio? Para o endereço do advogado que está no cadastro da OAB. Muitos advogados mudam de escritório e acabam não comunicando à OAB de que alterou o endereço. Então, isso já é um grande problema para o Tribunal de Ética. Até porque a previsão é enviada a correspondência para o endereço constante no cadastro da OAB, considera-se o ato como citado. Mas, se não bastasse, a OAB também faz a citação por edital. E aqueles que contratam aí os planos da AASP, ou que tem a própria OAB, que a OAB agora está prestando esse serviço de intimação eletrônica, vem a intimação eletrônica para o advogado do tribunal. Já ouvi de colega dizendo assim, ó, mas eu não pensei que fosse contra mim, eu pensei que fosse algum engano, pensei que fosse... Mas se algum colega recebeu uma intimação pelo Diário Oficial, com o nominho de Ordem dos Advogados do Brasil, é importante que vá tomar ciência, até porque na intimação sai com os nomes abreviados, por conta de ser segredo de justiça. Então, já tive testemunho de colega dizendo, eu não pensei que era contra mim, pensei que não tinha nada a ver, pensei que era algo, sei lá, algum erro da OAB, mas não. Então, nós temos a citação pelo correio e a citação também através do edital, e nós, advogados e advogadas, trabalhamos com intimações nos nossos escritórios. Difícil justificar que não tenha recebido. Então, mas existem sim alguns que vêm trazer a informação de que não saberia de alguma infração disciplinar, que não tinha conhecimento, mas eu acho bem difícil. Bom, o fato, Rui, é que as regras deontológicas para o exercício da nossa profissão, da advocacia, são bastante claras. E o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil é um código muito justo, muito transparente, que norteia a possibilidade, norteia o exercício efetivo da advocacia, enaltecendo a sua importância para a sociedade. E, ao estabelecer esses limites claros para o munus, né, o exercício da advocacia, ele privilegia, né, todos os advogados e privilegia e permite a todos os advogados um exercício efetivamente pautado na ética, no denodo, no zelo. Ele aponta, olha, o caminho correto é esse, né? Mas se você não observar, daí nós temos aquele rol, né, que não é exaustivo, eu creio, né, de situações em que, aliás, é exaustivo, sim, me perdoe, de situações que o advogado, não observando, responderá por processo ético-disciplinar. Então, fica a dúvida para o professor Rui, o rol previsto no Código de Ética e Disciplina, no Regulamento Geral do Advogado, da Ordem dos Advogados do Brasil, que aponta as infrações ético-disciplinares, é exaustivo, Rui?
Então, nós temos uma escapatória aqui, viu, Badaró? Veja, no artigo 34 do Estatuto, ele traz lá uma série de infrações disciplinares, acho que são 25, 26 incisos de infrações disciplinares. Só que logo em seguida, nos próximos artigos, tem a pena de censura e traz lá, acho que no inciso primeiro, diz assim, ó, qualquer infração ao Código de Ética também deve ser apurado como infração. Então, o artigo 34 do Estatuto, que é lei federal, me traz uma série de infrações. Porém, se eu descumprir qualquer preceito do Código de Ética, que é outro diploma legal, esse da OAB, interno da OAB, se eu descumprir o Código de Ética, então eu também posso ser apenado por infração disciplinar. Então, o artigo 34 não é o rol exaustivo, não é um rol taxativo, porque no Código de Ética da OAB nós temos uma amplitude de situações que pode ser considerado infração disciplinar também. Aliás, Rui, em dezembro agora, já fica o convite para ti, o professor Marco Antônio Araújo, né, o famosíssimo Marco Antônio Araújo, que está lá com o meu curso, ele estará conosco aqui, proferindo palestra para o meu escritório, para o Badaró de Luca, por ocasião da comemoração dos nossos 10 anos de pessoa jurídica. Então, nós fizemos um evento para a sociedade, né, fazendo só uma parte, que é o nosso bate-papo, fizemos um evento para a sociedade, 10 anos, 10 palestras especiais. De março até dezembro, 10 palestras com juristas, professores e etc., que nós convidamos logo no mês de janeiro. Então, dado a parte, né, e o convite, né, já está convidado para a palestra do professor Marco Antônio, que ele adora essa temática de deontologia, de ética, e sabe a importância disso, visto que já foi conselheiro da Ordem também, em São Paulo. E voltando aí ao que comentaste, fico feliz, né? Ufa, não é exaustivo, então não falei besteira no primeiro momento, mas fiquei preocupado e joguei para ti e você me salvou. Rui, para além disso, o que você sugere para o advogado que queira, ao iniciar sua caminhada no mundo do direito, observar com relação ao regramento ético? Puxa vida, é uma pergunta um tanto quanto complexa, parece simples, mas ela é bem complexa. Porque eu acho que se o advogado aproveitar as aulas de ética da faculdade já seria um bom caminho. Mas o primeiro ponto que eu identifico, e você até já comentou isso agora no nosso bate-papo, o cliente só reclama do advogado que não o atende direito. Então, se você souber atender bem o cliente, cuidar bem do cliente, ter bom trato com o cliente, sempre informar e ser transparente, por mais que você não faça prestação de contas, por mais que alguma coisa possa acontecer no meio do caminho, esse cliente não vai reclamar de você no tribunal. O cliente que vai reclamar no tribunal é aquele que está descontente com a sua prestação do serviço. Então, esse cliente sim vai reclamar. E aí, ele vai encontrar o que é que eu posso reclamar. E aí, ele fica procurando uma situaçãozinha aqui, outra lá, mas tudo parte do tratamento. Só vai reclamar porque o tratamento não foi legal. Então, o tratamento com o cliente, eu diria que é 90% do caminho para não ter algum problema disciplinar. Mas os outros 10% que falta, para começar essa caminhada, um contrato de honorários advocatícios bem feito já é um bom caminho. E eu até faço uma ressalva aqui, viu, Rui? Que o meu contrato de honorários, antes de eu ser relator do Tribunal de Ética, e o meu contrato de honorários hoje, é o antigo. Eu tenho até vergonha de dizer que eu acho que eu estava em maus lençóis, viu? É normal, é normal. Eu também, no início da advocacia, tinha um contrato que achava que era o suficiente e não era atento a todas as possibilidades de um relacionamento com o cliente. E existem pontos no contrato de honorários que merecem a atenção do advogado, como, por exemplo,
a questão de ser um título executivo extrajudicial com previsão específica. Então, se você vai lá para o 784, num dos incisos, salvo o melhor juízo 12, né, tem lei específica, né, no próprio Estatuto da Ordem dos Advogados, que diz que o nosso contrato é um título executivo extrajudicial, salvo o melhor juízo no artigo 24 do nosso Estatuto. Então, do casamento, do diálogo entre esses dois artigos, do CPC e do Estatuto, nós chegamos à conclusão que, além de ser um título executivo extrajudicial, não precisa ter a assinatura de duas testemunhas. É isso? É isso mesmo. E olha só, você falou aí do diálogo entre o CPC e o Estatuto, e eu vou vou ampliar um pouco mais. Vamos falar do diálogo aqui do artigo 190 do CPC, então, com o Estatuto, que é o negócio jurídico processual. Pronto. Eu estou inserindo cláusulas do meu contrato de comunicação entre as partes pelo WhatsApp. Para que correio? Para que carta com aviso de recebimento? Então, eu tenho um capítulo lá do meu contrato que são dos atos de comunicação entre as partes. Só considera contato por WhatsApp tal, ou pelo e-mail tal, ou por correio, tudo bem. Mas quando eu estipulo esses atos de comunicação, eu evito aquele tal do cliente falando assim, mas eu te liguei, lembra que eu te falei? Ah, sinto muito, eu não lembro. E o que vale para mim são apenas o que está no WhatsApp. Veja, eu posso fazer isso. É o fim da Posso fazer picada. isso. Rui, muitíssimo obrigado por esse nosso bate-papo. Breve, esse é o intuito. E eu e o professor Rui retornaremos em outros bate-papos falando sobre temáticas que interessam à advocacia. Um grande abraço a todos. Rui, palavras finais e você faz o encerramento do nosso bate-papo. Obrigado, meu amigo. Foi uma honra estar aqui com você. É um tempo curto de informações, mas tenho certeza que informações de grande valia para a nossa comunidade jurídica. Espero aí que todos possam aproveitar um pouco do que nós comentamos. Obrigado mesmo. Valeu. Um grande abraço a todos e até o próximo encontro.